Tempo. E a gente tem, como eu disse lá no início, essa vontade tão grande, né, de encontrar alguém, de viver com alguém, né, porque a gente precisa, assim, né, ter alguém do nosso lado para ajudar e sermos ajudados. A vida a dois, em harmonia, em comunhão, com amor verdadeiro, né, embasado em princípios sólidos, é um presente, né, nessa existência, é um merecimento, vamos dizer assim, que nós, ao longo dos tempos, estamos buscando, né, e acabamos, né, por receber, né. Então, eu acho que esse capítulo é pontual nesse sentido, que ele nos traz o alerta, né. Quantos de nós ainda, de certo, não paramos para refletir, né, nos verdadeiros motivos, né, das uniões? Quantos de nós ainda não paramos para conversar lá com os filhos jovens, né, a respeito deste compromisso que é o casamento, né, da envergadura da responsabilidade que é celebrar uma união, permitir reencarnações, não é? E às vezes, né, formamos famílias sem termos essa, né, exata noção, essa exata dimensão do compromisso que a gente está assumindo, né, de formar uma família, de trazer a esta terra espíritos, né, e de encaminhá-los através do amor, de dar a esses espíritos, né, o pai, a mãe, o exemplo, né, fortalecer, né, através dos vínculos do amor, o caráter, né, a condição moral desses espíritos que vão nos chegar através destas uniões, não é? E, então, eu acho que esse capítulo, como toda a doutrina espírita, né, ele vem para as nossas situações rotineiras do dia a dia, para ajudar, né, a aliviar os nossos fardos, as nossas dificuldades terrenas, né, que ao longo do tempo aí a gente sempre enfrenta, né, e a vida na Terra é muito cíclica, não é, meus irmãos? Hoje nós estamos vivenciando um determinado problema, né, daqui a um tempo vai ser outro, e com o passar, né, do tempo a gente vai evoluindo, né, vai aurindo forças, resignação, né, coragem para passar por aquelas circunstâncias, né, terrenas. Então, eu acho que com relação a esse enfoque, né, da indissolubilidade do casamento, né, é importante a gente ter essa consciência, a responsabilidade de celebrarmos uniões terrenas, né? Os motivos que nos fazem, não é, celebrarmos estas uniões, né? A interferência, né, das dificuldades terrenas na manutenção destas relações, não é? Então, é bastante pontual. Então, é justamente isso, que as circunstâncias terrenas não separem, né, aquilo que Deus uniu. E quando a separação é que porque realmente, né, não haviam, né, sentimentos tão fortes, tão nobres, né, que fossem o suficiente para sustentar, não é, aquela relação, né? Mas a gente sempre tem que pensar que fora da caridade não há salvação, então caridosos conosco mesmos, nós temos o direito, né, de nos preservar, né, a nossa integridade física, a nossa integridade espiritual, mental, e não nos submetermos, né, a relacionamentos assim, né, conflituosos, né, porque a gente tem visto, essa é uma realidade da sociedade que nós estamos inseridos, né, famílias em violência, agressões, né? Então, eu acho que é um capítulo que deve motivar, né, muito a reflexão da gente, e rogamos à espiritualidade que isso tenha impacto, né, nos pensamentos, nos atos, né, das pessoas, né? Que a gente possa levar esclarecimento àqueles que ainda não têm esse conhecimento, não têm essa percepção a respeito né, do casamento, do ponto de vista, né, terreno, casamento disciplina, né,
uma relação social, disciplina questões patrimoniais, mas, né, o casamento do ponto de vista da espiritualidade, a lei de Deus disciplina, né, esta união, né, que deve sim ser baseada no amor, no companheirismo, na compreensão, na parceria, né, de vidas, né, na junção das almas. Eu acho que esse capítulo 22 também a gente pode fazer uma analogia, né, e acho que também é bastante pontual, o nosso casamento com a espiritualidade. Vocês já pararam para pensar nesse ponto de vista, né? Como é que anda a nossa união com a espiritualidade? Sim, porque nós temos, né, a nossa união. Assim como nós vemos, por exemplo, na Igreja Católica, os padres, né, as irmãs se casam, né, com Deus, com Jesus, celebram, né, aquela união. Nós também temos o nosso casamento, a nossa união com a espiritualidade. Como é que nós estamos cuidando, né, deste nosso casamento, desta nossa união? Será que nós somos aqueles que se lembram de cuidar, né, dessa união, desta relação tão bonita, quando efetivamente nós precisamos? Aí nós nos lembramos, né, juntamos as mãos e pedimos, meu Deus, né, me ajuda neste problema que eu estou enfrentando. Ou mais, somos aqueles que ainda negociam com a espiritualidade, né? Me livra desta enfermidade, me arruma um emprego, que aí eu deixo de fazer isso, deixo de ir a tal lugar, né? Será que ainda nós somos esses que se lembram de buscar